Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Voltar no tempo para vivenciar tudo aquilo que já vivenciei nessa residência. Hoje, não mais morando com os meus pais, as lembranças boas são guardadas com todo carinho. Por essa estrada, passei por tantas as vezes, fazendo sol, fazendo chuva, no fio da madrugada, em busca de arte, de fazer cultura. E lá estava ela dizendo: meu filho, quando voltar, passa aqui. Que saudades. É assim que iniciou uma trajetória de 15 anos dessa quadrilha, a qual tenho muito orgulho de representar e estar à frente até hoje. Junina Brilho do Sertão, de Tamboril. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanderlei Santos, sou presidente e fundador da Junina Brilho do Sertão, da cidade de Tamboril. Estou gravando esse vídeo, para falar um pouco sobre a história da quadrilha Junina Brilho do Sertão, de Tamboril, nesse período de 15 anos. É um documentário a qual a gente foi contemplado na Lei Paulo Gustavo do município de Tamboril. E aí a gente vai contar um pouco, desses 15 anos. O projeto tem como título Junina Brilho do Sertão, 15 anos de resistência e tradição. Então vou falar para vocês, conversar um pouco com vocês sobre o processo desde o início, desde a fundação, e o que é o grupo hoje, o que é a quadrilha hoje, Brilho do Sertão, aqui na cidade de Tamboril. A quadrilha Brilho do Sertão ela foi fundada em 30 de maio de 2009, na comunidade de Lagoa Grande, aqui na zona rural do município de Tamboril, a um pouco mais de 5 quilômetros da sede do município. E a quadrilha ela foi fundada, na época, com um propósito mesmo de brincar. Foi criada por um grupo de jovens da comunidade lá da Lagoa Grande, onde esse grupo de jovens participava de grupos de catequismo, de primeira Eucaristia. Para fugir um pouco do assunto lá, a gente decidiu criar essa quadrilha. O início da quadrilha ela não foi muito fácil, porque a gente teve várias dificuldades, como todos os anos, mas 2009, que era um grupo que estava fundando, naquele ano, e aí a gente fundamos a quadrilha, tanto que na época a gente não tinha apoio, não tinha patrocínio, não tinha nada, porque era o primeiro ano, e a gente acabou-se que ganhamos, um apoio de um político na época, onde a gente conseguiu fazer com que o nosso grupo tivesse nosso primeiro figurino, alugado para 2 apresentações. E na época, tendo em vista que a tradicionalidade estava muito, muito alta, e quando eu falo tradicionalidade, é o chitão, as raízes mesmo da quadrilha. A gente conseguiu alugar um figurino de outra quadrilha aqui do município para a gente dançar 2 festivais, que foi o Festival da Comunidade que a gente fez, e lá no Distrito de Carvalho, em 2009, quando a gente foi convidado para participar do festival de lá. E assim, tivemos também nosso primeiro CD da quadrilha, que era com as músicas do Dejin Gouveia. E aí quem nos patrocinou foi minha mãe, que me criou, que já falecida, que foi a mãezinha, que me deu um patrocínio para eu poder mandar fazer o repertório da quadrilha com as músicas do Dejin Gouveia lá em Nova Russas, na época da CD Mania ainda. A gente foi fazer compras lá em um sábado, e eu lembro muito bem que eu perguntei se ela poderia nos dar esse presente, e ela acabou que fez, mandou a gente fazer o CD e ela pagou. E assim, de lá para cá, 2009,
Aí participamos dessas festividades, a gente teve como destaque em 2009, eu era o par da rainha, tivemos a primeira rainha da quadrilha, que era a Daiane, e aí a gente também teve o casal de noivos, que foi a Paula mais o Ricardo, e o puxador, né, que na época a gente não sabia se era marcador ou puxador, e a gente denominava de puxador, que era o Ivan, que chamava os passos lá para a quadrilha dançar. E a gente teve como uma grande inspiração na época a quadrilha Estrela do Arraiá, a quadrilha do Broto, né, a quadrilha da Diana, que na época era uma referência. E aí a gente, inclusive, pegamos até uns passos com eles, né, já uns passos tradicionais, para que a gente pudesse montar esse grupo lá na Lagoa Grande. Né, foi muito produtivo no ano, né, apesar da simplicidade, a gente conseguiu botar para frente. Vencemos o primeiro ano, né? Aí, em 2010, a gente foi para a comunidade Sítio Escuro, que é uma comunidade próxima à Lagoa Grande. E lá a gente também teve o apoio da comunidade, da Silvana, né, que nos recebeu, que era a animadora da comunidade, que nos recebeu muito bem, né, a juventude daquela comunidade, porque assim, o intuito do grupo, além de fortalecer a juventude, era não ficar só naquela comunidade, mas sim abranger todas as comunidades, até então a gente chegar no município, né, que a gente vai mais adiante contar. E aí, em 2010, a gente foi, né, a Silvana, que era a animadora, juntamente com as meninas, lá na comunidade Sítio Escuro, a gente foi dançar lá, né? A gente convidou a galera a participar da quadrilha e a gente fundou a Brilho do Sertão, né? Porque no primeiro ano, 2009, a gente colocou a Arraiá da União, mas no mesmo ano a gente mudou o nome por conta que a quadrilha no ano seguinte a gente não ia conseguir montar 100% lá na comunidade, e acabou que a gente fosse acabamos que fomos pro Sítio Escuro, né? E lá a gente teve como destaque a Paula, né, e o Matheus, que o Matheus era o filho da Silvana, e a Paula Souza. E aí a gente teve também como puxador, né, animador da quadrilha, acredito que se eu não estiver enganado, foi eu. E tivemos a rainha, né, o esposo dela, que a rainha era a Luciana na época. E de lá a gente fez algumas apresentações, né? A gente fez a apresentação do Monte Azul, que era um dos maiores festivais que o município fazia, né? Que a comunidade do Monte Azul, do bairro Monte Azul aqui em Tamboril fazia. Então, assim, para a gente era muito gratificante se preparar o período junino para a gente vir para o Monte Azul. Então, assim, a gente era um grupo que a gente não ensaiava, por exemplo, 6, 7 meses antes, com antecedência, né? Porque era um grupo de comunidade, era um grupo que não competia, né, a nível de regional nem estadual, para que a gente pudesse se antecipar. Mas a gente fazia ali, geralmente, depois da festa de Pentecostes, a gente começava os ensaios e lá pelo mês, no finalzinho de junho, para julho, a gente já começava a se apresentar. E eu lembro que a gente foi dançar, a gente veio dançar em Tamboril, e teve um vereador da época, que inclusive muito bem votado, que hoje é ex-prefeito, nos deu um transporte para a gente vai pegar a quadrilha lá no interior. E, gente, foi tão engraçado nesse dia, porque o ônibus ele passou para pegar a quadrilha, mas não conseguiu voltar, porque quando voltou, o ônibus entalou na cancela e foi preciso a gente quebrar a cancela para poder passar. E assim, e tantos outros assuntos, né? Porque a gente, em 2010, a gente, como não era na comunidade, a quadrilha, a gente atravessava uma área de mata para que a gente fosse ensaiar, né? E aí o pessoal que dançava na quadrilha da Lagoa Grande ia para o Sítio Escuro para poder formar a quadra do Sítio Escuro e a gente viajar, né? Eu lembro que tinha a Vanessa, tinha o Eliseu, né? Tinha a Paula, tinha eu. Tinha algumas pessoas da época que não me recordo, mas tinham as pessoas mais lá da Lagoa Grande também. E eu lembro que a gente não tinha aparelhagem de som, né? O som que a gente ensaiava era uma caixa cedida pela comunidade Sítio Escuro e um aparelho de DVD que a minha mãe tinha cedido, emprestado, para mim levar para ensaiar com a quadrilha, né? Porque naquela época não existia pendrive, né? Não era todo mundo que conseguia um pendrive, a gente usava CD
e precisava de um DVD para que a gente pudesse ensaiar. E aí a gente foi levando, quando passou o período do junino, né, de 2010, a gente decidiu que a gente iria sair, né? A gente iria sair da comunidade e iria trazer para Tamboril, porque a questão dos jovens, né? A questão das pessoas que não estavam mais querendo participar e tipo, a gente sabia que não ia conseguir formar o grupo 100% e aí a gente acabou que trouxe para Tamboril. Quando a gente trouxe para Tamboril, a gente primeiro veio, né? Procuramos algumas pessoas. Inclusive, uma das pessoas que foram parceiras da gente foi a dona Fátima Farias, que na época ela era coordenadora do CRAS. Então, o CRAS teve um papel fundamental para esse desenvolvimento em 2011, quando a gente chegou na cidade, né? Começou a nos ouvir, né? A ver nossas propostas enquanto juventude. E aí acabou que na época a dona Fátima nos deu todo o apoio, né? Conseguiu até uma casa para a gente, como a gente ia começar, né? A adquirir alguns materiais para a gente guardar, para a gente fazer nossas reuniões, enfim, a nossa primeira sede, né? Que ficaria hoje, né? Se aí existisse essa sede por trás da Igreja Matriz. Então, 2011 para a gente foi muito desafiador também, porque a gente estava vivendo a comunidade da zona rural, né? A gente não tinha contato com gestores, a gente tinha contato apenas com o vereador na época, e aí a gente decidiu vir para Tamboril. Então eu conheci pessoas na região, né, em 2011, inclusive um grande artista que também não está mais entre nós, né, que me levou para conhecer a Fé com a Jússia. Eu lembro que a gente participou do primeiro Fórum Junino, Sertões de Crateús, em 2011, que foi lá em Nova Russas, né, e que o finado Davis, que era o presidente da Roça de Milho na época, né, que era o responsável pela a região, por movimentar a região da Fé com a Jússia, convidou a gente, fez o convite e a gente foi. Tanto que foi uma viagem bem louca nesse dia, porque a doutora Rosângela, que era uma das nossas apoiadoras da época, nos deu uma D20, só que a D20 não podia deixar nós em Nova Russas. A D20 era para ir para Sucesso, de Sucesso a gente pegar o ônibus que vinha com o pessoal da Roça de Milho e ir para Nova Russas. Como a gente iria voltar, a gente não sabia, né? Aí assim a gente fez, fomos para Sucesso, pegamos um ônibus que ia com a quadrilha de Crateús para Nova Russas e ficamos lá junto com eles em Nova Russas. Chegamos lá, assistimos todas as oficinas, as palestras. Na época o presidente da FECOJUS era o Kiko Sampaio. E aí quando terminou todo o evento, e aí como era que a gente conseguia voltar para Tamboril? Né? E aí a gente ficou conversando, e o Kiko na época se sensibilizou e decidiu vir deixar a gente. Né? A gente veio deixar a gente pela Cruzeta. E na época as estradas horríveis, né? Cheias de buracos, buracada, ele muito rápido. Eu lembro que a gente vinha já por volta de 9, 10 horas da noite. O pneu do carro estourou, né? Porque ele passou muito rápido num buraco. E aí acabou que a gente ficou no prego lá na Cruzeta. E assim, muito difícil, né? A gente ficou no prego lá na Cruzeta e ele foi atrás de consertar o carro. Quando ele veio aparecer já era quase 1 hora da manhã e foi como a gente conseguiu chegar em Tamboril. Mas entendemos que lá era um momento muito importante, né? Que a gente não sabia de que voltar, mas a gente foi e demos a cara a tapa e se filiamos à Fé com a Jússia. Em 2012 também a gente permaneceu na cidade com alguns apoios, né? E lembrando também que em 2011 o primeiro festival da gente foi no Capão da Cidade Junina. E eu lembro que o gestor da época deu um valor pra gente, né? E deu esse festival, deu transporte para esse festival. Só que na época, quando o transporte chegou para pegar a gente, a gente marcava todo mundo de sair ali do CRAS, né? E aí na época a gente tinha começado a se arrumar,
o pessoal tinha ido no Crateús atrás de uma roupa para alugar, justamente com o dinheiro que a gente tinha recebido para alugar essa roupa. Quando as Topic chegaram, que era 2 Topic, a gente ainda estava se arrumando. E o motorista muito grosso, né? Revoltado, porque nós não estava arrumado ainda, todo mundo, e disse que não ia esperar e que ia embora. Aí foi embora e aí a gente acabou que ficou sem saber o que fazer, porque quando as roupas chegaram já era no finalzinho da tarde, né? Porque os meninos estavam ainda atrás de conseguir carona, porque na época, gente, não existia, né, esse fluxo de Topic, que você pega uma Topic aqui, tem meia hora, uma hora, vai ter Topic para Crateús, e na época não tinha. E quando os meninos vieram chegar aqui, já era um pouquinho tarde, né? E teve aquela correria para se arrumar, a gente não tinha sapato, não tinha arranjo, os arranjos que vieram não davam em todas as meninas, teve roupa que não dava em todas as meninas, a gente teve que forrar com os TNT, cada uma faixa não tinha dado a gente. Enfim, foi uma loucura. E acabou que a gente conseguiu um carro de carregar boi, né, pra gente ir para esse festival na Catunda, porque as Topic que a gente tinha ganhado, o motorista não quis esperar. Então, a gente foi no carro de carregar boi pra Catunda, que, assim, foi horrível, porque a gente via todos os grupos chegando ali da região norte, da região de Sobral, de Camusim, e, assim, todas suas quadrilhas bem equipadas, com suas indumentárias perfeitas, com seus cenários, com tudo, enquanto a quadrilha de Tamboril vinha em cima do carro de carregar boi, né? Algumas pessoas ainda se sujaram com fezes de gado, enfim, foi bem difícil esse ano. Aí em 2012 também a gente esteve disputando um regional, 2012, aí 2013, né? 2013 também foi muito difícil, porque a gente passou pelas situações bem desagradáveis. Aí 2014, né, também a gente passa. 2014 a gente decidiu levar a quadrilha, como não deu para formar toda aqui, a gente levou para Boa Esperança em 2014 para somar com a juventude de lá. Não deu muito certo pela questão de gastos, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer algumas apresentações, né? Porque não era toda a vida que a gente tinha um recurso para pagar o transporte levando daqui para lá ou trazendo de lá para cá. Então, assim, tudo foi muito difícil, né, para a gente. Aí, em 2015, a gente conseguiu. A gente, ó, de 2009 a 2015, a gente nunca tinha conseguido dançar no festival da cidade, né? Porque até então as quadrilhas que vinham para o município não eram as quadrilhas da zona rural e nem eram as quadrilhas que existiam na época na cidade, eram outras quadrilhas, eram outros grupos de outros municípios. Então, até 2015, até 2014, a gente não conseguia uma oportunidade de se apresentar na sede do município, onde a gente se apresentava na escola profissionalizante, no Arraia da Comadre Luísa, que era na escola Luísa Tibol, e no bairro Monte Azul. Eram esses 3 lugares que a gente se apresentava, mas o festival mesmo da cidade a gente não se apresentava. E aí em 2015, né, com o surgimento do secretário de Cultura Bruno Medeiros, ele quebrou essa barreira, né? Ele rompeu. E aí foi a partir daí que houve os diálogos, fortalecimento de parcerias e que a gente conseguiu uma vaga para dançar no São João de Tamboril, né? O tão falado Tamboril Junino. Então, quando a gente saltou para ali, pro meio da rua, que eu lembro que na época era ali na frente do que já foi o CRAS, que hoje não é mais, ali na Praça da Matriz. Então, em 2015, a gente saiu dali, a gente foi dançar lá, e as pessoas entenderam que não era um grupo que estava sendo feito de qualquer jeito, não era um grupo que estava crescendo. Então, em 2015, graças ao secretário, né, e os apoios da época, a gente conseguiu mostrar para o município que Tamboril tinha uma quadrilha, né, uma quadrilha que estava crescendo. 2016, a gente também, né, saiu para o regional e, assim, 2016 também a gente veio. O primeiro ônibus que a gente viajou foi em 2016, né? Porque até então a gente só andava ou de D20 ou de caminhão, né? 3/4 que chama, de pau de arara. E aí em 2016 a gente nunca tinha ganhado nada. E apareceu uma pessoa, né?
oferecendo trabalho, a gente contratou essa pessoa, até então a gente não tinha coreógrafo, a gente não tinha projeto, a gente não tinha repertório pré-pronto, a gente pegava de outros grupos e fazia, só cortava as músicas na rádio e colocava no CD, no pendrive, que na época já existia pendrive. E aí quando a gente foi para se inscrevemos, essa pessoa veio para Tamboril, muito disposta a ajudar o grupo, a fazer com que o grupo crescesse. Quando a gente mandou a documentação, a gente se inscreveu num projeto, que esse projeto ele tem todos os anos, ele acontece todos os anos, que é o Fechei Ceará Junino, que é através de um edital da Secretaria de Cultura do Estado, que ele é lançado e as quadrilhas elas disputam vagas para poder ganhar um incentivo e se apresentarem, né, juntamente com outros grupos nas suas macro-regiões. Então, na época, a gente ganhou um patrocínio, né, um incentivo de R$ 18.100, 18.100, que só ficou mesmo de forma invisível. É tanto que a gente teve muitos problemas com essa pessoa que a gente contratou, que não prestou conta, que o nome da gente ficou inadimplente. Enfim, ali foi um começo de um pesadelo, né? A gente findou a quadrilha, finalizamos a quadrilha com muitas dívidas, sem saber de onde tirar para pagar, inclusive teve questões jurídicas, e assim, foi muito difícil para a gente, porque a gente até então não trabalhava, a galera metade de maior, mas tinha suas obrigações e não podia ajudar com muito, mas a gente conseguiu seguir viagem. Aí 2017 também, a gente fez algumas apresentações, né, filiados, lembrando que a gente é filiado desde 2011, a FECOAJUS, que é a Federação de Quadrilhas Juniores do Estado do Ceará. Aí 2018, né? A gente chega em 2018 com uma bagagem já consolidada em algumas partes, mas num ano com muitas dificuldades em relação a edital, porque a gente não ganhou, né? Em 2017 também a gente não ganhou o edital, a gente ganhou, na verdade a gente ganhou o edital e a pessoa que a gente tinha contratado também fez com que a gente perdesse os prazos de assinar os convênios, porque na época era tudo presencial e a gente perdeu o prazo e perdemos a vaga. E aí em 2018 foi um ano muito difícil, porque a gente trouxe uma pessoa para trabalhar conosco, mas não terminou o trabalho. A gente teve uma perca muito grande, que foi a minha mãe faleceu na véspera da etapa Ceará Júnior Sertão de Crateús. Então, assim, são coisas muito, muito obscuras, porque, tipo, acontecia tudo, né? Mas a gente sempre dava um jeito de tentar resolver, mesmo quando havia portas fechadas para a gente, em todos os sentidos, mas também em outros aspectos que dificultavam a gente participar desses momentos. E aí o que acontece? Em 2018, a mãezinha faleceu na véspera do Ceará Junino, né? Ela faleceu na terça-feira e o Ceará Junino era na quinta, então para mim foi muito difícil, né? Porque eu era marcador, né? Além de eu me preocupar, eu tinha que me preocupar também com o meu psicológico, porque, gente, não é fácil. Eu não desejo para ninguém o que eu passei em 2018, eu não desejo para ninguém. E aí, 2019, né, depois de todas as percas de 2018 e 2019, a gente conseguiu dar um salto, né? De 16 festivais, dançamos 14, né? Fomos para alguns distritos, acho que quase todos os distritos do município a gente foi, né? A gente participou de competições fora, a gente alavancou mesmo. E aí 2020 e 2021 foi uns anos muito desafiador por conta da pandemia, porque os trabalhos tinham que ser virtual, não podia aglomerar, né? E assim, com tudo isso acontecendo, a gente foi criando, o que eu digo assim, a gente é resistente. A gente resiste para existir mesmo, sabe? Eu acho que a gente passa por todas aquelas situações que a gente passa todos os anos. Eu acho que é uma prova para ser realmente a gente estar pronto para vivenciar tudo isso ali. Mas em 2020, 2021 foi muito difícil por conta que a gente não podia ter contato direto com as pessoas, né? E acabou-se que teve a questão dos lockdown, da pandemia,
e as pessoas começaram a morrer, as festividades começaram a ser enxugadas, tipo, a não acontecer mais. E aí os artistas, com tudo isso, né, que foram todos as classes trabalhadoras, desde do garçom, enfim, né, a gente já sabe como foi que ocorreu tudo isso. A gente ficou limitado a fazer muita coisa, mas não deixamos de ter a quadrilha, né, de fazer a quadrilha mesmo de forma é, virtual. É tanto que quando a gente ganhou o edital da Audi Blanc, que veio, né, que era uma lei emergencial, para a gente foi muito bom, porque assim, até então o grupo não tinha é, muitos equipamentos, né? Então, quando a Audi Blanc chegou no município, a gente conseguiu fazer essa captação desse recurso e conseguiu melhorar um pouco a qualidade dos nossos projetos, a qual a gente queria desenvolver naquela época. Aí, em 2022, a gente veio, que era um retorno pós-pandemia, né? Então, a gente veio com aquela força de vontade, mas sabendo que ainda não era o que a gente queria, porque a gente estava voltando à pandemia, então estava tudo muito parado, não tinha captação de recurso, não tinha muita coisa que a gente pudesse correr atrás para resolver. E aí acabou que a gente saiu em 2022, né? Dançamos em alguns festivais, mas não obtivemos êxitos algum em relação a resultados. 2023, né, que foi o ano que completou 15 anos da quadrilha, a gente então consolidou aí o primeiro título, né, os primeiros títulos na região, que para a gente foi uma vitória e é até hoje, é uma conquista muito grande para o grupo, que às vezes as pessoas ouvirem e dizem assim, então, Vanderlei, tu só sofreu, né? Não é que a gente só sofreu à frente do grupo, né, passando por todos os aperreios, por todos os perrengues, porque qualquer grupo de quadrilha, seja ele qual for, é difícil. Então, automaticamente, quando a gente ganhou, né, que a gente se emocionou em ganhar, gritar que somos campeão, que fomos campeão, para a gente foi muito gratificante, porque isso nunca tinha nunca tinha acontecido. Então, foi o primeiro momento, foi aquele grito, aquela euforia mesmo. E assim, de 2020 para 2024, né, que esse ano está já se encerrando, a gente evoluiu bastante. Não só no profissional, mas no pessoal, em tudo, em todos os aspectos. Hoje, se você entrar na sede da quadrilha, que é a sede da associação, você vê que tudo isso aqui foi conquistado à base de suor, de sol, de chuva, de porta na cara, porque a gente não conquistou isso da noite para o dia. A gente conquistou no decorrer dessas trajetórias de 15 anos. Então, 2023 foi o ano que realmente o grupo conseguiu se consolidar, campeão, né, resistente. E aí, parte disso, a gente deve muito à questão do nosso projetista, do Reuber, né, que o Reuber é uma pessoa que veio de fato para somar com a gente, que é um ótimo profissional, além do ótimo profissional, é um bom amigo também, ele orienta, diferentes que muitos passaram por aqui e só quiseram passar a mão no recurso do grupo e deixar o grupo na pior. Mas, acima de tudo, ele é um ótimo profissional, é tanto que os trabalhos dele dos últimos anos foram bem bacanas, né? Eu acho que, apesar das dificuldades, a gente deu um salto muito grande em relação a isso, de hoje ter um trabalho consolidado, né? Graças a ele e também graças ao grupo, graças aos parceiros, né? E quando eu falo parceiros, não é só a parte do financeiro, que a gente teve apoio do gestor municipal, da Câmara Municipal, até mesmo da parceiros dos próprios comerciantes, mas aqueles parceiros que estavam ali conosco na de quadra, incentivando, os pais dos alunos que eu costumo chamar, né, dos brincantes que estavam ali fazendo o papel de produção, mas que estavam ali do lado do seu filho incentivando, então isso para a gente é muito importante, né? E nessa parte eu não poderia deixar de
de relembrar, né, de agradecer a todos que já passaram por aqui. Algumas pessoas já viraram estrelinhas eternamente, né, mas outras já passaram que estão em outros grupos, né, fazendo sua história também em outros grupos. Eu vou relembrar aqui um pouco alguns destaques que por aqui já passaram. A gente teve como destaque 2009, casal de noivos, Paula e Matheus. A gente teve como rainha Daiane, que foi a primeira rainha. O Ivan como marcador, puxador, assim vocês queiram chamar. Em 2010 teve a Luciana, teve eu como marcador. Teve o casal de noivos, a Paula e o Matheus, né? Aliás, em 2009 era a Paula e o Ricardo. E assim, 2011, o Breno e a Paula também, né? Porque a Paula, ela foi noiva 5 anos da quadrilha, eu acho que foi o destaque que passou mais tempo antes de mim, né? Porque no caso eu sou o presidente fundador e estou até hoje. E essa galera, todas elas já passaram por aqui e de uma certa forma seguiram seus rumos, né? E aí teve também rainhas que fizeram a história aqui dentro do grupo, como a Daiane Oliveira, como a Bianca Dias, que hoje está levando o nome de outro grupo, né, em outra cidade, mas também que contribuiu e contribui bastante com o grupo, né, deixou a sua história, deixou sua marca aqui, que hoje escreva a sua história em outro grupo, né, dá continuidade à sua história. A Áquila Costa também, que fez seu papel fundamental aqui como rainha. A Paula Gomes também, que foi rainha daqui, a Valdenice Santana, né, que foi rainha daqui, a Mirla Souza, é, a Amanda Ferreira, porque a Amanda também foi uma das minhas grandes amigas e é até hoje em relação com o grupo e fora do grupo também, né? A gente teve alguns desentendimentos, mas isso faz parte que a gente mantém vivo esse ciclo de amizade, né? E que ela também contribuiu bastante em relação à construção de tudo isso, né? De como se comportar dentro de quadra, de como fazer as coisas acontecer, como a questão do mais simples, né? De o menos ser mais. Então, são pessoas que contribuíram bastante. Teve nossos casal de noivos, né? A Nadiele, que recentemente também deixou o grupo, mas que também tem sua contribuição como noiva. O Vitor Freitas também, que foi um dos melhores noivos que a quadrilha já teve. O Gabriel Monteiro, que também já foi noivo. O Natan Passos também, que hoje ele é esposo da Daiane, que já foi rainha e já foi noiva daqui também. Então, assim, são todas uma história, um contexto que fez com que a gente se consolidasse cada vez mais. Mas eu não esqueço, eu não poderia deixar de mencionar ela aqui, a Elizabeth Santana, que também era babado na época, né? E que hoje também construiu sua história fora do grupo, está com outras responsabilidades, mas também sempre que pode acompanha as atividades do grupo. Então, são pessoas que fizeram parte disso, né? Que vocês que vão estar assistindo, vocês fizeram parte disso. E uma pessoa que até então, né, sempre esteve no grupo, desde o início, lá de 2011, quando o grupo veio para a cidade, que eu não poderia deixar de mencionar, o Ezequiel, né? O Ezequiel já foi brincante, já foi rei, né? E assim, já foi apoio, então foram pessoas, né? E são pessoas que contribuíram com isso, com esses 15 anos, né? Teve a Cíntia também, que era um ótimo brincante, a Cauane, a Gabi. Então, assim, são pessoas que de fato fa é, é, vale a pena lembrar, né? Vale a pena falar dessas pessoas. Tivemos também algumas pessoas, alguns brincantes muito importantes, como a Raimundinha, né? A gente tinha na época também a Sabrina, é, tantas outras pessoas que contribuíram de fato com o grupo, a Michelle, a Jennifer, que na época era o seu nome morto, era Emerson, que contribuiu bastante. Então, a quadrilha Brilho do Sertão, ela hoje, se ela não for uma referência, ela passa a ser. Porque nós fomos a primeira quadrilha daqui da sede, né, a se filiar na FECOAJUST, a primeira quadrilha daqui da sede a ter gays, LGBTs, transvestidos dentro do grupo, porque até então as pessoas achavam um absurdo,
né? Então, assim, a gente rompeu barreiras. E quando eu falo isso, eu não estou falando só da parte artística, né? A gente, além da parte artística, que é dançar, que vocês verem o trabalho do grupo, a gente faz também a questão da formação, né? O brincante hoje, ele aprende a costurar, a gente tem máquinas disponíveis de costura. O brincante hoje, ele aprende a cortar, ele aprende a pintar, ele aprende a fazer seu próprio arranjo, ele aprende a cobrir um chapéu, a cobrir um sapato, ele aprende a bordar. Então, assim, é esse o papel da Junina Brilho do Sertão no período desses 15 anos. É dar continuidade ao trabalho que já está se consolidando. Todos os anos tem um trabalho consolidado daquela temporada e que está aí para as pessoas verem, né? A gente, às vezes as pessoas falam, diz que a quadrilha não tem fundamento, que é perca de tempo, mas só quem vive da arte, sabe o que é arte, o que é cultura, sabe do que eu estou falando. Então eu preciso colocar isso. E por que que eu poderia ter aqui 50 pessoas falando, mas por que que hoje eu estou fazendo esse relato geral? Porque eu fui o único que fiquei. E estou até hoje. Então quem me conhece sabe que além de eu ser uma pessoa resistente a muitas coisas, né? De todas as formas, de tudo que eu já passei, eu luto por isso aqui. Às vezes eu falo para os meninos, olha, querem dizer as coisas comigo? Fale, mas não diga com a quadrilha. Porque eu tenho que honrar essa história, eu tenho que memorizar e eternizar tudo isso que eu já vivi dentro de um grupo, que eu utilizei o grupo para me libertar de diversas coisas, né? De me mostrar para o mundo que eu, como Vanderlei, como Raíssa, hoje estou atualmente como rainha dessa quadrilha, carregando a faixa dessa quadrilha, com muita honra, com muita garra. Por quê? Porque eu vivenciei tudo isso. Eu sei o que eu passei na pele. Eu sei o que é ficar com fome e ter o dinheiro para voltar quando se ia para uma cidade atrás de roupa. Eu sei o que é passar uma pessoa lhe prometer um aluguel de roupa e você alugar a roupa e você depois a pessoa dizer na sua cara que não ia lhe dar mais o dinheiro e você ter que responder judicialmente. Então, isso eu tenho que dizer o que eu vivencio aqui dentro do grupo. Eu estou acostumado a falar que quando eu deixar de fazer isso aqui, eu tenho absolutamente certeza que no dia que eu deixar de fazer Brilho do Sertão em Tamboril, nem outra pessoa vai fazer, né? E se for, eu pego na mão e ajudo a pessoa a caminhar também. Por quê? Porque isso cansa, isso é um trabalho exaustivo. Então as pessoas vão ver esse documentário e vão entender tudo que eu estou falando, porque eu vou colocar algumas imagens, alguns vídeos, algumas passagens, né, aqui no documentário, e vocês vão entender tudo que a gente está falando. Porque não é 15 dias, não é 15 semanas, são 15 anos de um grupo que veio da zona rural, que se hospedou no município de Tamboril, que hoje é patrimônio vivo e material do município, né? Porque eu acho que de todos os grupos que já passaram pela cidade, porque eu tenho boas referências de grupos pela cidade, como a Rachapé Jovial, como a Lua do Sertão, então assim, como a Parrachachá, que existia até 2013. Então assim, são grupos que fizeram sua história, que manteram a sua cultura viva. Só que resistentes só existe uma, né? As pessoas falam, Vanderlei, mas fica falando, só a quadrilha de Tamboril. Mas não existe outras quadrilhas na zona rural, nos assentamentos, nos distritos. Eu estou priorizando e dando ênfase à Junina Brilho do Sertão, porque é a única que existe na sede do município de Tamboril. A única. Porque não existe outra, né? E quando a gente fala em trazer bons diálogos, trazer boas parcerias, não é para que eu possa me beneficiar, é para que a população entenda que a sua cultura vai estar representada lá fora, né? Porque não é fácil, gente, a gente entrar num ônibus e passar 4 ou 5 horas de viagem para ir representar o município lá fora, arriscando nossas vidas, porque a gente está correndo risco desde o momento que a gente sai de nossas casas, e não é só com a quadrilha junina.
a gente não está falando só da quadrilha junina e correr riscos só com a junina, não, mas tantas outras. Então, assim, abracem isso. Hoje vocês têm um grupo que representa vocês, né? Por mais que você não se sinta representado, mas tenham ali um ou dois que vai. Eu peguei alguns relatos de alguns brincantes da quadrilha, e assim, é muito gratificante ouvir das pessoas dizer: a Brilho Sertão plantou uma semente em mim, que futuramente eu irei plantar nos meus filhos. Então isso, para mim, é muito importante, porque aquilo que eu falava, os carão, que eu cobrava, que eu brigava, serviu de alguma coisa. Então é isso. Quero muito aqui, né, dividir com vocês esse momento de 15 anos da quadrilha. Agradecer também pelas parcerias, por tudo que a gente já conseguiu até hoje. E dizer que sou grato por tudo, por todos que já passaram, por aqueles que já viraram estrelinhas, por aqueles que estão comigo, estão com o grupo, por aqueles que vão vir nas próximas temporadas, né? Por você, Helber, se dedicar, apesar de muitas das vezes não ser o que você almeja, mas o que está dentro do nosso alcance, a gente fazer da melhor forma possível. Aos gestores, porque a gente veio já com umas 4 a 5 gestões atrás, né? Então, assim, aos gestores que já contribuíram com isso, com o trabalho da Brilho do Sertão, né? Aos comerciantes, a todos que de uma certa forma contribuíram para que isso acontecesse. Meu muito obrigado, e fica agora com os registros da Junina Brilho do Sertão. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Daiane e eu vim contar um pouquinho para vocês da minha história com a Brilho do Sertão, né, que começou lá em 2019. Na verdade, em 2018 eu já acompanhava a Brilho, né, mas de maneira bem superficial, né, através do meu noivo, que na época era noivo da Junina, junto com a Amanda. E aí, nesse ano de 2018, eu já participava de outros grupos culturais da cidade, né? Só que eu não conhecia o São João, principalmente pelo estado da onde eu vim. A gente comemora, né, festas juninas, que a gente chama aqui, só que não é o tamanho da proporção do São João do Nordeste. E aí, por mais superficial que eu estivesse acompanhando naquela época, sempre foi algo que me encheu muito os olhos. E aí, em 2019, eu resolvi dançar na Junina. E aí eu entrei pra Junina no ano de 2019 como brincante, e aí foi algo muito divertido, né, desafiador, porque era totalmente fora do meu nicho, do que eu era acostumada, né, mas eu resolvi me jogar nesse novo nicho, e que aí foi quando começou de fato a minha paixão pelo São João. E aí eu lembro que faltando alguns dias do São João, o Vanderlei me chamou e perguntou se eu queria ser a noiva da quadrilha junto com o Vitor, porque a Amanda não ia conseguir mais dar continuidade do São João. E por mais desafiador que fosse, eu aceitei. E aí a gente iniciou, né, os trabalhos. Eu precisava aprender muito ainda, muito mesmo, porque era tudo muito novo pra mim. E só que ainda assim me joguei, e aí foi, apesar de ter sido tudo muito novo, tudo muito recente, nesse ano eu lembro que eu superei bastante minhas expectativas, né? Foi algo muito lindo e foi um ano muito marcante pra mim, porque foi o meu primeiro e último ano dentro de quadra, né? E porque logo em seguida veio a pandemia, então esse ano me marcou muito, né, as viagens, a gente dentro de quadra, eu lembro da gente dançando 5 horas da manhã no frio, porque a gente tava dançando na serra, né, e voltando pra casa, chegando em casa 8 horas da manhã, e eu tenho certeza que tudo isso tá guardado com muito carinho dentro do meu coração. E foi nesses desafios que o amor pelo São João só aumentou dentro de mim. E aí logo em seguida a gente encerrou essa temporada, que pra mim foi muito linda, apesar das dificuldades, né? E quando foi em 2020 eu comecei novamente com
como noiva da quadrilha, só que veio a pandemia, né? Então a gente teve muita dificuldade, muitos desafios, não teve São João, fizemos alguns trabalhos virtuais, mas não eram a mesma coisa. No ano de 2021 a gente pensou que tudo ia se normalizar, né? Então eu continuei na quadrilha, só que com um novo desafio, né? Eu fui a rainha da junina nesse ano, né? E aí, mesmo assim, a gente ainda precisou continuar fazendo alguns trabalhos virtuais, mas também foi algo que, apesar de virtual, me marcou muito também, porque aí eu realmente me desafiei como a rainha da junina, e foi aí que eu consegui trazer esse título pra gente, né, no Regional de Santa Quitéria. E aí foi quando eu criei mais expectativas, né, foi algo muito lindo, muito marcante, só que aí, pelas responsabilidades da vida, eu precisei me ausentar da junina, mas foi algo muito lindo, muito marcante. Foi algo que realmente, assim, eu vi o quanto o São João é lindo, o quão me marcou. E ainda assim, mesmo de longe, eu tento acompanhar o máximo possível da junina, porque é algo que realmente eu amo de paixão. Assim, através de live, vídeo, o que for, a gente sempre tá tentando acompanhar aqui de casa, tanto eu quanto o meu noivo. E eu acho que a gente tem a mesma ansiedade que a gente tem quando a gente entra em quadra, na época que a gente dançava. Então a gente fica muito feliz com a evolução da junina e, sem dúvidas, é algo que nos marcou bastante. E eu comento aqui dentro de casa que é um amor que eu vou tentar passar para os meus filhos também no futuro, por mais distante que a gente esteja, porque é algo muito lindo. É um amor que não tem explicação e, sem dúvidas, a Brilho do Sertão foi a semente que plantou tudo isso na gente. Então não tem como a gente não falar de São João sem falar da junina Brilho do Sertão. Sou a semente, passagem da dor. Cantou nas festas São Pedro e São João. Outro destino da cidade também. Pelas meninas hoje eu sei que vou brilhar. Brilhar bonito, vem da cheia,